A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Gente amada, gente querida, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Tá tudo jóia, graças a Deus. Que bom estarmos aqui na Rádio Maior Amor, no programa Por Dentro da Bíblia, com você, né? Que beleza? Que maravilha estarmos juntos, né? Mais um final de semana aí, coisa boa, não é? E aí, como é que estão as coisas? A semana foi boa, né? Vencemos, né? Porque Jesus venceu o mundo. Ele disse que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então nós estamos por aqui. Graças a Deus por isso. Você pode participar deste programa que vai ao ar todo sábado às 9 da manhã pelo horário de Brasília. Não esqueça, aos domingos tem a reprise às 13 horas. Você pode participar deste programa pelo WhatsApp da Rádio Maior Amor. Qual que é o WhatsApp da Rádio Maior Amor? É o 449-9754-0049. É o WhatsApp da Rádio Maior Amor para você participar, né, da rádio, da nossa programação. Que beleza, né? Que bom estarmos aqui. E lembrando que você pode ouvir os episódios, os programas anteriores. Você pode ouvir tudo. Está lá, tudo lá no Apple Podcast, no YouTube Music, no Amazon Music, no Deezer, no Spotify e tantos outros. Nós estamos por aí. Você pode ouvir 200 programas. Você sabe o que é isso? 200 programas. 4 anos e meio no ar. 4 anos e meio no ar aqui pela Rádio Maior Amor. Que coisa, é muita coisa, né? É muita coisa. São muitos programas, né? Que bênção. E aí, você tá ligadinho aí? A produção tá falando aqui que a analista dormindo e o João animado. Isso não é novidade. Eita, seu João tá animado. Pois é, e o Edivaldo Tio Dil tá animado também? Tá animado, Tio Dil? Eita, tá animado igual o seu João? Igual o João, meu filho? Tá animado aí, rapaz? Em Vitória da Conquista, assim como o pastor Dimas. Deus abençoe mesmo cada um. A cantora Maria Rodrigues em Goiânia, porque se eu não mandar alô, ela é fã de carteirinha. Se eu não mandar alô, ela, né? Ela vai mandar mensagem. Tô aqui, então ela manda mensagem. Manda alô pra mim, tá esquecendo de mim. Então não posso esquecer dela, né? Assim como o pastor Francisco Mesquita em Manaus. Tantos outros, né, que nos apoiam. Tanta gente boa que está conosco, né? Em todo o Brasil com a Rádio Maior Amor. Deus abençoe você, onde é que você esteja. Que maravilha, né? Que coisa boa, que beleza. Vamos ver aqui, né? Vamos ver se tem mais participações. O irmão Ronaldo com a irmã Edna em Santa Fé. Será que tá ouvindo? Não mandou nada aqui. Será que eles estão ouvindo? Pois é. Tomara que sim, que estejam na audiência, né? É benção, senão eles ouvem a reprise, né? É isso. Deus abençoe a equipe da Rádio Maior Amor, bem como a todos, né? Vamos pro estudo? Vamos estudar a Palavra de Deus? Hoje é um tema muito interessante, complexo, mas interessante, né? Você vai gostar. Pois é, vamos estudar a Palavra do Senhor, né? Surgirem mensagens, a gente roda ao final do programa. É isto, bora lá estudar. Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Vamos nós, né? Vamos nós, aqui na Rádio Maior Amor. Que bênção. E o tema? Qual o tema do programa de hoje? Você viu na rede social? Você viu no Instagram da Rádio Maior Amor? Ou no meu Instagram? Ou você viu por aí? O tema é o seguinte: quais os impactos da reforma protestante
para a educação. Você viu o tema? É o tema do programa de hoje, cara. Sabe por quê? Porque dia 31, né? Dia 31 de outubro tá chegando, né? Dia 31 de outubro tá chegando, onde celebramos a importância da Reforma Protestante, né? Hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos dar um contexto histórico aqui muito legal, não é? Sobre esse tema, não é? Antes de falarmos sobre isso, sobre a reforma em si, nós temos que falar um pouco como da história, como que era o mundo naquela época, né? É impossível entender completamente a reforma protestante sem entender como que era o mundo na época. Era um mundo totalmente diferente do nosso, não é? Então, meus queridos irmãos, né? O mundo é o seguinte: Idade Média. Vamos falar da Idade Média, entre os séculos 14 e 17. O que estava acontecendo no mundo nessa época? O mundo estava saindo da Idade Média, não é? E entre os séculos 14 e 16, o mundo saía da Idade Média e estava entrando na Idade Moderna, né? Então o mundo estava sofrendo profundas mudanças ali no desenvolvimento cultural, artístico, científico, político, etc, né? Então surgiu com isso um movimento chamado Movimento Renascentista. Olha que interessante. E esse movimento, né, também sendo humanista, né, o chamado de humanismo, né, e aí nós vemos o ser humano sendo valorizado, não é? A condição do ser humano sendo havendo uma preocupação para com essa condição, não é? Então havia grande valorização do conhecimento científico, da razão, do antropocentrismo, o ser humano no centro. E nesse período aí a gente vê surgir, né, pensadores como René Descartes, né? O pensamento, penso, a famosa frase, penso, logo existo. Foi nessa época aí. E aí temos a invenção da imprensa, não é? Em 1450, foi quando inventaram a imprensa, começaram a imprimir muita coisa. Aí houve a disseminação do conhecimento, muito conhecimento, né? Não tinha, né? Não tinha. Agora houve acesso. Pensa, hoje você pega seu celular, você tem na palma da sua mão e você não valoriza. Cursos de graça. Essa semana eu estava falando com a minha esposa, olha o tanto de curso de graça, de universidade, de fundações. É só você fazer a inscrição e cursar. Cursos de 20 horas, 40 horas, 80 horas. Não era assim, né? Não era assim. Então, o que começou a acontecer? A primazia da igreja, a igreja católica, começou a ser ameaçada, né? Começou a ser ameaçada. Por quê? Porque a partir de então o povo começou a ter acesso ao conhecimento. E o conhecimento liberta, né? Então as pessoas, elas tinham acesso, elas podiam ler e interpretar. Quando eu digo as pessoas, não são todas, tá? Claro que ainda não eram todas, era um pouco restrito ainda, porque pensa, era caro. Mas, porém, contudo, todavia, havia o acesso ao conhecimento que antes não havia. Então, as pessoas, o povo ali, os leigos, ficavam com o que a igreja dizia. A igreja falou que café é chá, que água é suco. Tô brincando aqui, mas você não podia desrespeitar, você tinha que aceitar. Não, tá certo, o Papa falou, tá correto. Então ali, né, havia agora a oportunidade de conhecer, né? E aí, nós vemos também a questão da revolução cartográfica, né? A revolução copérnica, né? Que era uma teoria heliocêntrica, né? Colocando a Terra e os outros planetas, né, que se moviam ao redor de um ponto vizinho ao Sol, né? Aí também a África e a Ásia se tornaram rotas de comércio. E aí também com essas rotas de comércio o povo circulava para lá e para cá, não é? E se conhecia, né? Havia o conhecimento sendo disseminado de outros costumes, outras culturas, outras línguas. Olha que legal, não é? Então a sociedade estava se globalizando,
Aí, interessante, né? Então, nós víamos isso, né? Ou melhor, nós vemos isso, percebemos essas mudanças, né? E então o renascimento, ele, como eu já falei, ele surge aí, ele buscava, né, essas mudanças de pensamento, né? Uma nova visão de mundo, porque a igreja estava dominando, então o pessoal estava buscando isso aí, não é? Esse era o mundo da época, né? Esse era o mundo da época. E a igreja tinha o poder. Irmãos, todo conhecimento, né? Tudo aquilo que se tinha por conhecimento estava centrado na igreja. A igreja não só produzia o conhecimento, mas ela dominava o conhecimento, né? Ela dominava. Tudo que tinha a ver com a sociedade tinha a ver com a igreja. Sistema educacional, clero, monges, igreja, não é? Então, ela detinha o conhecimento, a igreja católica, e ela reproduzia o conhecimento, né? E ela também dominava sobre reis, sobre governantes, sabe? Ela mandava mesmo, não é? Então, aí surgem os pré-reformadores. A gente foca muito em Martim Lutero, em João Calvino, né? Claro, mas vieram depois. Outros foram pavimentando o caminho antes disso, você sabia? Diante de toda essa insatisfação, porque o pessoal não queria mais. O pessoal não queria que a igreja dominasse, né? O pessoal estava meio insatisfeito. Então, foram surgindo pré-reformadores que, insatisfeitos com esse domínio, esse controle da igreja, fizeram alguns movimentos de pré-reforma, né? Por exemplo, Pedro Valdo, né? No ano 1100, ele se converte, era um comerciante, ele se converte ao cristianismo, vende tudo que tem e faz uma tradução da Bíblia, né? Numa versão mais popular. Ele queria que todo mundo lesse a Bíblia e não só a igreja lesse e falasse, não, é assim que eu quero, né? É desse jeito que eu quero. E com isso surge os valdenses. Você já deve ter ouvido falar dos valdenses, né? E eles faziam o quê? Eles não aceitavam a superioridade da igreja, né? E foram muito perseguidos. Depois vem John Wycliffe, né? Ele queria que a igreja fosse como a igreja primitiva, né? Humilde, sem ostentação, porque a igreja católica, como ela tinha o poder, ela tinha muita riqueza. Então ele fala, não pode, a igreja não pode deter riquezas, né? Depois vem John Hus, né? Que escrevia cartas. Ele escrevia cartas discordando de tudo isso que a igreja católica fazia, não é? E esse homem foi preso, foi torturado, condenado à morte por heresias, né? Ele era um grande educador, né? Ele era um grande educador, disse Aguiar, 2012, não é? Então, os reformadores, meus irmãos, eles viviam nesse contexto, né? Nesse contexto aí, né? Mudanças provocadas pelo movimento. O Amarildo falando no final, eu vou falar sobre isso. Já, Amarildo, vou ler sua mensagem. Muito interessante o que ele falou aqui, né? Vai se incluir nesse pensamento, né? Então, os reformadores estavam nesse contexto, né? Esse era o contexto que eles estavam inseridos e depois veio, né? Depois veio Lutero e Calvino e outro, né? Então, esse movimento, né? Esse movimento de reforma, vamos dizer assim, eles queriam resposta, né? Eles não estavam aceitando mais, por exemplo, o enriquecimento da igreja. A igreja, ela cobrava, ela cobrava imposto, né? Ela cobrava imposto do povo. Um tributo pesado, né, de todos os países que ela dominava. Então ela enriqueceu muito, né? Ela enriqueceu demais. Isso era o contexto secular, não é? Contexto secular, de domínio que a igreja tinha, né? Ela cobrava imposto, com isso ela foi enriquecendo, né? E ela dizia, se você não pagar o imposto, você vai ser excomungado, cara. Então, os próprios desejavam, né? Os próprios governantes desejavam esse fim desse controle, desse domínio da igreja católica. Eles não queriam mais.
né? Olha só. E aqui nós estamos chegando num contexto interessante, né? Entram os reformadores, né? Queriam nomear... O que eles queriam, os reformadores? Dentre tantas reivindicações, né? Eles queriam confiscar as propriedades da igreja, nomear os membros do clero, né? Queria acabar com as indulgências, né? Então a igreja falava assim, não, você contribui aí, rapaz, dá ouro, dá alguma coisa que você tem aí, porque daí os seus entes queridos vão ter uma pena reduzida, né? Lá no purgatório e tal. Então você paga aí, tá? E você também, né? Vai ser perdoado dos seus pecados, olha só, né? O sistema de penitências, né? Eles queriam acabar com isso, né? Aí entra confissões, as boas obras, enfim. Não vamos detalhar aqui, né? Adoração dos santos, e aí envolve a intercessão, né, por meio de Maria, né, que a igreja ensina até hoje. As imagens, né, adoração à imagem, né. A questão do batismo também, eles queriam repensar sobre isso, né. Não, batizou a criança, eles fazem batismo infantil até hoje, mas eles batizam as crianças, então tá salvo, né. As crianças nasciam de novo por meio do pedobatismo, do batismo infantil, né. O celibato, né? Questão do celibato também. Sistema sacerdotal, eles queriam que as pessoas pudessem ter acesso às escrituras e não só, né? E não só ali o clero, vamos dizer assim, né? E também eles perseguiam, né? Torturavam os seus opositores, né? E... dentre tantos pontos que estou vendo aqui, que eu podia citar para você, né? Então eles diziam, não, tudo isso que a gente quer é legítimo, né? Por quê? Porque isso vai contra a palavra de Deus. Essas coisas que a igreja tem feito, elas vão contra o que Cristo ensinou, não é? E eles não queriam em momento algum, eu vou reformar, eu quero fundar uma nova igreja. Olha só, aqui um ponto interessante. Não, eu vou reformar, vou criar uma nova igreja. Não, eles queriam reformar, mudar o que já havia. Mas irmãos, vamos e convenhamos, isso é impossível, né? Isso era impossível. Eu pensando aqui com os meus botões, não tinha como, né? Pensa que... eu vou tocar num ponto aqui. Você vai numa grande convenção, numa grande denominação e você não concorda com alguma coisa, você tentar mudar hoje é impossível, é quase impossível. É melhor você sair fora do que tentar mudar um pensamento de um líder que está ali no poder há 30 anos, né? Não vou citar nomes não, mas enfim, você chegar lá, um pequenininho, chegou lá, vou mudar, eu não concordo com isso, essa doutrina tá errada, eu não concordo com o senhor, não concordo com a senhora e não sei o quê. Imagina naquela época, que a igreja dominava tudo, você sabe que é tudo, todo pensamento, tudo ela dominava, né? Então eles tiveram que enfrentar isso, né? Eles tiveram que enfrentar. Esse foi o contexto, né? E vamos indo aqui, né? Para você entender que eu ainda vou falar das consequências de tudo isso, né? Mas lembra disso aí, dessas reivindicações surgiram as 5 solas da Reforma Protestante, né? Lutero defendia essas 5 solas, né? Eu já falei sobre isso num programa 41, alguma coisa assim. Eu falei sobre a reforma, né? O que aconteceu, o que foi. Então não vou me ater muito nisso hoje, mas os 5 pontos da reforma, né? Defendidos por Lutero. Sola fide, que é sola fé. Sola scriptura, somente a escritura, somente a Bíblia. Solos Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente pela graça. Soli Deo glória, glória somente a Deus, né? Então, meus irmãos, avançando aqui, né? Então, nessa época medieval, foram criadas várias universidades também, você sabia disso? Né? Então, veja, a primeira universidade, né? Bolonha, a Universidade de Bolonha, foi fundada em 1088, na Itália, né? Oxford, né? Em 1096, Salamanca, na Espanha, né? 1134, Universidade de Paris foi fundada em 1150, Cambridge, na Inglaterra, né? Você ouve falar? 1209, né? Então, curioso, né? Curioso tudo isso. Então, meus irmãos,
Eu vou dar uma avançada aqui, porque são muitos conceitos, não é? Foi muitos conceitos, né? Então, assim, em síntese, Lutero aproveitou a onda, sabia? O movimento renascentista ali, que eu já citei, para você entender, no início do programa, né? O mundo estava passando por mudança. Lutero falou, pronto, é agora, cara. A imprensa foi inventada, né? Já tinha sido inventado. O conhecimento começou a se disseminar. O mundo está mudando aos poucos. Bora para cima, né? Então, Lutero foi e aproveitou, cara. Então ele falou assim, pronto, já que temos a imprensa, já que o conhecimento está se disseminando, universidades já existiam, algumas poucas, mas já existiam, então bora para cima, né? Bora distribuir a Bíblia, possibilitar o acesso à palavra de Deus, né? Para todo cristão ter a oportunidade de ser um professor, de ser além de examinar, né, as escrituras, ele poder ser um ensinador, um mestre, ele poder ter acesso à palavra de Deus, né? Então ele aproveitou o embalo do renascentismo, não é? Que estava mais ligado aos interesses humanos ali, aí ele foi e aproveitou o renascentismo, né? Falou, não, bora fazer alguma coisa aqui nesse sentido, né? Então, os reformadores, meus irmãos, eles trouxeram muitas contribuições, né? Eles trouxeram muitas contribuições e acompanharam o cantor Marcos Roberto mandando mensagem, olha que beleza, né? Então eles acompanharam o embalo do renascentismo, como eu já falei, não é? E pegaram esse embalo, né? Vou pegar alguns pontos aqui para citar, para não ficar muito grande, né? É muita coisa, meus irmãos, é muito bonito tudo isso, sabe? Então, Lutero, ele queria e lutou por uma educação que todos poderiam ter, todos poderiam alcançar, né? Uma escola fundamental, pública, né? Educação para o ensino médio fortalecido, né? Melhores condições de ensino para classes menos favorecidas, né? Lutero atingiu várias cidades na Reforma, na Europa, né? E ele escreveu uma carta, né, aos conselhos de todas as cidades alemãs, né, para que essas cidades estabelecessem, criassem escolas cristãs, né? E olha que bonito isso aqui, ó. Nessa carta, vou ler aqui, vou pegar a citação aqui para ler para você. Nesta carta, alerta que a boa educação, mais do que fortificações e belas construções, é investir em vida para a formação de cidadãos cultos, polidos, inteligentes, honrados e bem educados, que possam depois remir, conservar e empregar bem tesouros e riqueza. Luz Uriaga, 1985, página 109. Olha o conceito de educação que esse homem tinha, né? E com isso, muitas escolas foram surgindo, não é? E tinham disciplinas em comum. A escrita, leitura do latim e alemão, não é? Aí tinha o credo, hinos e orações da igreja, clássico, retórica, dialética, etc. Não é? Então, meus irmãos, o que foi acontecendo, né, que a gente pode citar aqui, né? A preocupação também com as crianças, né? A preocupação com as crianças, né? Lutero tinha preocupação de, quando eu tenho a oportunidade de examinar as escrituras, né? Eu posso examinar as escrituras, a salvação pela fé, né? Então, eu liberto as pessoas, eu permito que elas tenham conhecimento, isso começa dentro de casa, né? Isso podia voltar a acontecer o que acontecia no Antigo Testamento, em que os pais imprimiam nos filhos, ensinavam as Sagradas Escrituras aos filhos. Então Lutero tinha esse entendimento que tinha que acontecer, né? As pessoas tinham que ter esse conhecimento aberto, né? E com isso eles iam produzindo essas literaturas, não é? Para ensinar as crianças. Pais, tem que ensinar as crianças, não é? Olha que interessante. Muito legal tudo isso. Então, veja só, Lutero não perdeu a oportunidade, usou, assim como outros que vieram depois,
usou o renascentismo, falou, já que o mundo está se transformando, vamos aproveitar a oportunidade, vai ser agora, né? Vamos aproveitar a oportunidade. E veja que interessante, ninguém teve coragem, por mais que o mundo estava se transformando, por mais que o conhecimento sendo disseminado, né, com a invenção da imprensa, as pessoas descobrindo um novo mundo, novas rotas de comércio, etc, etc, globalização, uma fagulha do que seria a globalização, né, que ela veio muito tempo depois, mas as pessoas começaram a se integrar. Quem teve coragem foi Lutero, né, para continuar isso. Os pré-reformadores começaram com muita garra, com muita dedicação, como eu já citei. Mas Lutero foi macho. Ele teve coragem para enfrentar um sistema que nem o movimento renascentista teve coragem, né? Ah, estamos insatisfeitos. Ah, não concordamos. Lutero foi lá e fez. 95 teses de Lutero, né? Impressas em Wittenberg. Não sei se eu falei certo. Pois é. E aí, Lutero teve coragem, aproveitou a oportunidade e mudou todo um sistema, né? Então, ele aproveitou, né? Ele aproveitou a oportunidade. E aí? Né? Então, a educação ela foi sendo moldada a partir disso, né? Grandes universidades foram sendo criadas nesse contexto da pré-reforma e da reforma e adotaram esse contexto, né? Tudo isso. Então vamos ver as mensagens aqui, né? Eita, tem bastante mensagem, hein? Vamos colocar as mensagens dos nossos irmãos? Vamos colocar aqui as mensagens dos nossos irmãos, né? Finalizando esse programa maravilhoso, né? O evangelista Marildo Agnelli fala aqui, graça e paz, professor. Apesar de estarmos no fim de todas as eras da dispensação, dentro da dispensação da graça, necessitamos com muita urgência de uma nova reforma cristã. O que o querido professor pensa a respeito disso? Deus te abençoe, nós te admiramos muito. Obrigado, querido. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Então, existe uma discussão, né? O que nós precisamos? Reforma ou avivamento? Sabe qual que é meu pensamento sobre isso? Na boa, querido, vou falar o que eu penso disso. Eu acho difícil reformar um sistema, tá? Um sistema que já foi posto. Eu não consigo mudar esse sistema, não consigo. Mas aconteceu, Lutero fez. E realmente, né? Os reformadores diziam que a igreja tinha que ser reformada quantas vezes fosse necessário, né? Mas sabe o movimento que nós temos visto acontecer? E cada vez mais com muita frequência? Grupos religiosos surgirem ou comunidades de fé se emanciparem dos grandes sistemas, das grandes convenções. Você sabia disso? Está sendo cada vez mais comum. As pessoas elas estão não concordando com o pensamento, né? As pessoas elas não estão concordando, não concordo com esse líder, eu não concordo com o controle que está havendo, não vou entrar nas particularidades de cada denominação, mas as pessoas estão saindo fora e está havendo um movimento de comunidades de fé em âmbito mais local, né? Nós estamos começando a ver isso, as comunidades mais locais se emancipando, tendo mais liberdade, mais autonomia, né? Os batistas defendem muito isso, essa autonomia das comunidades locais. E aqui eu não estou defendendo uma denominação, mas é o que eu penso também. Eu penso que vai haver muito isso daqui para frente. As pessoas com acesso à informação, com acesso ao conhecimento, não concordo, não estou conseguindo mudar um sistema, é muito difícil, então eu vou sair fora, né? Eu vou para uma comunidade de fé mais livre, mais autônoma, e eu tenho visto isso acontecer, inclusive ao meu redor, tá? Muita coisa vai mudar daqui para frente, né? As pessoas, por terem acesso a esse conhecimento, elas têm mais liberdade, né, de escolha para decidir, enfim. Eu acho difícil uma reforma como tivemos com Lutero, com os pré-reformadores que eu citei, com Calvino e etc. Eu acho muito difícil. O mundo é outro, o contexto é outro, né? Naquela época você tinha só uma igreja, né? Você tinha só a igreja católica. Hoje você tem centenas de milhares de denominações. E como que você vai reformar tudo isso? Eu vou reformar a Assembleia de Deus? Tô citando como exemplo, né? Eu acho muito mais complicado. Eu acho que vai acontecer isso. Acho não, eu tenho visto isso e
E tem sido um fenômeno, está sendo pesquisado, inclusive. As denominações locais sendo mais autônomas, elas, claro, se unindo, né? As que têm interesses em comum se unem, mas elas têm liberdade. Elas têm liberdade para se moldarem ao que elas acreditam ser o certo com base nas Sagradas Escrituras. Isso é legítimo, tá? Isso é legítimo. Tá acontecendo e eu deixo aí para pesquisa, né? Tá acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Esse movimento do retorno, né? O retorno, as igrejas mais preocupadas em estarem nas casas, né? Os pequenos grupos. Uma igreja que se adapta mais ao contexto pós-moderno ou contemporâneo, né? Já nem é contemporâneo mais, é pós-moderno, entende? Uma igreja mais adaptada ao contexto social, político e enfim, da cultural das grandes cidades ou de todas as cidades, né? Uma igreja que fala mais essa linguagem. Eu tenho visto isso acontecer, né? Eu acho que as denominações, elas estão se tornando muito pesadas, né? Infelizmente. Eu não sou contra, tá? Então você quer que as denominações acabem? Não, eu tô dizendo que as pessoas estão fazendo isso de forma autônoma. Então eu acho que não tem volta. Eu acho que a partir do momento que a igreja não fala, não se comunica com a sociedade de hoje, a gente perde terreno. E muita gente está percebendo isso. Mas o que isso tem a ver com a reforma? É tudo. Eu não posso mudar o sistema, eu saio fora dele, né? Pessoas incomuns criam seus próprios sistemas e, enfim. E vai longe, tá? Não vou me aprofundar muito nisso, não. Mas eu penso que vai ser isso daqui pra frente. Eu penso que não tem volta, né? Vai mudar muita coisa, gente. Vai mudar muita coisa e cabe uma pesquisa mais aprofundada, né? Vamos nos aprofundar mais nisso. E eu vou encerrar, tem alguns áudios aqui pra gente escutar dos nossos queridos irmãos que participaram, não é, conosco. Vou mandar um alô aqui. Maurício Pedroso, cantor Maurício Pedroso, Deus te abençoe em nome de Jesus, né? Vou rodar uns áudios agora e aí nós vamos embora, né? Pois é, falei demais hoje. É isso aí. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. João Peterson, estamos ligados. Faz tempo que nós não participamos, mas nós estamos sempre ouvindo. Que benção. Deus continue te abençoando e a todos da Rádio Maior Amor, esse grupo maravilhoso. Bom final de semana para todos. Deus na frente. E vamos que vamos. Glória a Deus. Deus abençoe. Cantor Marcos Roberto de Sorocaba. Fazia tempo, está sumido, irmão. Tá por aí. Que maravilha. Graça e paz, meus amados. Amém. Deus abençoe a vida dessa obra da Rádio Maior Amor, sempre. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Oh, glória. O irmão Acedir de Presidente Prudente. Olha aí que bênção. Um abraço em todos os meus amados, minhas amadas, meus queridos irmãos. Amém? Amém. Rapidamente dando um breve adendo em relação a esse tema maravilhoso, através do nosso irmão querido Jean. Sabemos que ao longo da história, desde o primeiro século, desde a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo para essa terra, chegada do nosso Senhor Jesus Cristo exatamente para a salvação, para a cura, transformação do homem e sempre objetivando a vida eterna ao lado dele, ao lado do nosso Pai. Daí as oposições humanas, as discordâncias humanas deflagraram a fragmentação da igreja e deturpação da proposta do Senhor Jesus Cristo com as suas boas novas. Isso é que ocorreu e ocorre para, infelizmente, também essa geração, a fragmentação da igreja do Senhor Jesus Cristo e deturpação. Jesus Cristo, quando veio, não veio para deflagrar denominações da sua igreja. Como disse anteriormente, ele veio para propor a salvação, a cura, a transformação do coração, da alma do homem. Dada a dureza do homem, com seu coração enganoso, coração muitas das vezes herege,
nós temos já há cerca de 2000 anos, cada vez mais denominações criadas pela vontade e proposta distorcida do homem nessa terra. Proposta totalmente contrária à proposta do nosso Senhor Jesus. Amém? Mas nós, à luz da palavra de Deus, precisamos ter os nossos olhos e os nossos ouvidos atentos sempre para a proposta das boas novas do Senhor. Mateus capítulo 28, o Senhor diz: ide e pregai o Evangelho. Jesus Cristo não disse ontem e não diz na palavra: ide e pregai suas denominações individuais. Ele diz: ide e pregai o Evangelho. Amém? E essa é a proposta que devemos cumprir até a volta dele para essa terra, para levar a sua igreja embora. Amém? Um beijo no coração de cada um. Amém! Glória a Deus! Esse é o Acedir, né? Esse é o Acedir de Presidente Prudente. É um grande estudioso também, viu? Surge cada conversa, quando a gente conversa. Não vou entrar nesse assunto, Acedir, das denominações, porque dá um outro programa, tá? E eu tenho que ir embora. Esse foi longo hoje. Eu tenho que ir embora, mas dá um outro programa, cara. Mas enfim, é isso mesmo que ele falou, né? E a intenção mesmo não era criar uma nova igreja, né? Os protestantes, né? Não, eles queriam reformar, né? Lutero queria reformar o que já se havia posto. Mas é impossível, cara. Ele não conseguiu, pelo contrário. Houve a contra-reforma, então aí surgiram as denominações, né? E antes disso, tô falando no contexto da reforma, mas antes disso já havia as divisões, né? Então, eu não concordo, aí eu vou e saio fora, por exemplo, né? Crio minha própria denominação, né? Isso é complicado. Dá um outro programa, não vou nem entrar no mérito, porque aí eu vou ficar aqui até mais tarde. Mas o Acedir tem razão, né? A dureza no coração do homem fez tudo isso, né? Não era para ser assim. Nunca foi o ideal de Jesus ter várias denominações, várias igrejas e etc, né? Nunca, não foi. É isso, né? É isso que temos para hoje, né? É muito bom estarmos aqui. Nós pudemos ver o contexto da reforma, os impactos dela, né, para a educação, que Lutero fez pela educação e outros depois que vieram, né, que fizeram pela educação como um todo e influenciaram muito, né? Influenciaram muito aproveitando esse movimento renascentista, né? Eles pegaram um embalo, Lutero pegou o embalo e foi embora, né? Falou, é aqui que eu vou aproveitar essa mudança de mundo aí que estava surgindo. Ele não perdeu a oportunidade, irmão. Não perdeu. Olha que lindo, né? Ele foi e fez. Enfrentou um sistema, né? E foi duramente perseguido também. É isso. Deus te abençoe. Até o próximo programa Por Dentro da Bíblia, sábado que vem. Hoje não tem Conexão Maior Amor. Por motivos particulares aí, não teremos conexão hoje, tá bom? É por isso que eu me demorei. É isso. Deus abençoe, viu? Aí a casa ficou tranquila, né? A gente fez a festa aqui no Por Dentro da Bíblia. Deus abençoe, viu? Brincadeira, Leandro sabe. Deus abençoe, um abraço pra vocês. Até sábado que vem, se o Senhor permitir. Tchau. Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.